Shalom, amados, graça e paz. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre avivamento espiritual. Eu vou ler no livro de Abacuque, no capítulo 3 e o verso 2. Só que antes disso, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever, dar seu like, ativar o sininho para você receber todas as novidades que o canal for lançando. E também compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que essas pessoas também possam ser alcançadas com a pregação do Evangelho, ok? Então vamos lá. Abacuque capítulo 3 e verso 2 diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, nesse contexto, histórico de Israel, o povo da tribo, de Judá, estava passando por um período de amornamento, vamos dizer assim, espiritual. Eles tinham pecado, tinham cometido idolatria e outras abominações. Então, prevendo a ira divina, o juízo divino, o profeta Abacuque ora e como nós podemos ver, ele pede duas coisas importantes a Deus no versículo que eu li agora. O primeiro pedido dele para Deus é que Deus voltasse a manifestar o seu poder, ou seja, que ele avivasse novamente a fé desse povo. Tirasse esse povo da idolatria, do pecado. Então, o que significa a palavra avivar? Avivar, amados, significa animar. Portanto, o que vem a ser o avivamento? Avivamento é quando o cristão está morno, cansado espiritualmente, quase parando na sua caminhada, ele volta a anelar de forma ardente novamente pela presença de Deus. Ele volta a desejar a comunhão de Deus, a intimidade dele com Deus novamente na sua vida. E como é que a gente conquista isso? Através da oração, através do jejum, através da leitura e da prática da palavra de Deus na nossa vida, ok? E qual foi então o segundo pedido que o profeta fez a Deus? Ele pediu para que Deus tivesse misericórdia daquele povo. Então nós devemos pedir o mesmo, pois hoje em dia as igrejas, o meio cristão em geral, as famílias, o mundo vem sendo, amados, bombardeado por ideologias malignas, por violência, por tantas coisas que, se não fosse a misericórdia de Deus, nós há muito já teríamos sido consumidos, ok? E quais são as características básicas para se ter ou para se manifestar um avivamento espiritual? Oração e jejum verdadeiros. Não é você orar e na sua cabeça tá assim, será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Será isso? Será aquilo? Não. Você tem que orar crendo que Deus vai responder a sua oração, porque na palavra diz que tudo que a gente pedir a Deus em oração, crendo, nós vamos receber. Nós não devemos também usar da oração e do jejum para fazer barganha com Deus, tá? O jejum, ele vai servir para que nós possamos ver
somos dependentes de Deus e o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos frágeis, tá certo? E não para fazer barganha. Qual a outra característica básica para a manifestação do avivamento? É conversão e arrependimento sincero dos pecados. Saiba que arrependimento é muito diferente de remorso, tá? Quando você se arrepende, você se converte, você muda a direção, muda a rota daquilo que você está fazendo, daquele caminho mau que você está percorrendo e passa a trilhar novamente nos caminhos do Pai. Outra característica básica para a construção do avivamento é você se humilhar diante de Deus, é você adquirir a consciência que você depende dele, que sem ele você nem estaria aqui, que sem ele nós não somos nada, nós não conseguimos nada e não chegamos a lugar algum. Santidade. O que significa santidade? Não é você ser anjinho com aquela auréolazinha na cabeça, não. Santidade significa você estar separado do pecado, ok? Então, para você ser santo, você tem que se separar das práticas pecaminosas. Você não pode estar com um pé no mundo, entre aspas, e outro pé na igreja. Você não pode ser uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora dela, não. Você tem que dar exemplo de vida para as pessoas. A sua vida já tem que ser um livro aberto, um evangelho, para que as pessoas se espelhem na sua vida de cristão e que vejam através da sua vida que vale a pena você seguir na presença de Deus e nos caminhos de Deus, que vale a pena você renegar o pecado e você valorizar e praticar os valores que estão contidos no Evangelho. E outra característica é o temor a Deus. Nós não temos que ter medo de Deus, mas sim temos que temer desagradar a Deus e desonrá-lo com as nossas atitudes e palavras, ok? Sem o avivamento, o cristão ele vai perdendo aos poucos a repulsa pelo pecado, diminui a sensibilidade espiritual e afeta os seus valores espirituais e a sua santidade. Então, quando que o verdadeiro avivamento missionário vai acontecer? Ele acontece quando a gente está dependente de Deus em tudo, em todas as áreas da nossa vida, a gente se coloca na mão de Deus. Quando Deus é louvado e glorificado através da nossa vida e quando temos um coração voluntarioso, voltado a amar e ajudar o nosso próximo, ajudar a nossa comunidade, ajudar a nossa igreja, ok? Porque hoje em dia, infelizmente, os espíritos de facção, de cobiça, de inveja, de fofoca, de exibicionismo, de soberba, de prepotência e muito mais têm tomado conta do nosso meio. Então, vamos ficar alerta, amados, e vamos nos afastar dessas coisas, ok? E o que o verdadeiro avivamento ele vai causar nas nossas vidas e também no meio cristão? Ele vai transformar a igreja
ele vai salvar e libertar os crentes carnais, ele vai realizar prodígios e levantar os caídos. Como a gente vê um exemplo em Atos, no capítulo 2 e o verso 41, que numa só pregação de Pedro, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus, ok? E para você pregar e um número estrondoso de gente desse se converter, você tem que estar com a vida no altar, você tem que estar cheio do Espírito Santo, ok? Porque não adianta nada você ter oratória, você pregar por horas, linda e maravilhosamente bem, mas você não ter unção, você não ter a graça do Espírito Santo. Você vai se tornar enfadonho e ninguém vai se converter, diga-se de passagem. E pessoas, quando tem avivamento espiritual em nós e nas igrejas, doentes, pessoas são curadas espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, ok? E lares e famílias são restaurados, são transformados. Então, irmãos, mediante a tudo isso, eu digo a vocês que o avivamento não é para amanhã, o avivamento é agora. É hoje, é já, que eu e você temos que buscar pela presença de Deus, pela santidade, para que os sinais e maravilhas de Deus venham aparecer no nosso meio. Hoje é um negócio estrondoso quando um crente é batizado com o Espírito Santo, para a gente ver como é que está o padrão espiritual nosso e das nossas igrejas. Então, a gente tem que buscar essa transformação espiritual hoje, agora. Não é amanhã, amados. Por quê? Porque o verdadeiro avivamento vai proporcionar para nós as respostas de Deus. E Deus vai nos responder assim como respondeu a igreja de Filadélfia, em Apocalipse, no capítulo 3 e o verso 8. E verdadeiramente nós vamos ser abençoados e essa bênção vai se expandir para todo mundo que estiver à nossa volta. E também para a Igreja de Cristo, ok? Eu espero ter ajudado você com essa ministração através desse pequeno estudo. Eu espero que a sua vida seja transformada, que a partir de hoje você sinta vontade de buscar a presença de Deus, de buscar ter mais comunhão, mais intimidade com Deus. Eu espero que você tenha consciência que nós precisamos orar mais, precisamos ler mais, meditar mais e praticar mais a palavra do Senhor nas nossas vidas, ok? Um excelente final de semana. Fica aí na Shalom de Deus. Um forte abraço.